tensão vai deixar ela estável, tá bom? Geralmente quando ele entra em curto, ele entra do GND para a saída ou ele entra do GND para a entrada. Então você vai medir como tipo na escala de continuidade do pino do meio, que é o GND nesse caso, para a saída e para a entrada. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz esses testes aí, com o multímetro digital, o multímetro analógico e também com a fonte de bancada. Beleza? Então, depois da saída a gente vai ter aí um capacitor que vai fazer a tensão aí e vai filtrar essa tensão, tá? Sempre você vai ver um capacitor na entrada, tá? Essa entrada ela não tem assim uma regra, tá? Ela pode ser 12, pode ser 13, 14, 15, ela não pode ser menor do que a saída. E aí na saída sempre a gente vai ter também um regulador de tensão, como por exemplo nessa placa aqui. Aqui nós temos o 7805, aqui nós temos 12 volts, que é filtrado aqui, é entregue no 7805, sai 5 volts, esses 5 volts é filtrado aqui por esse outro capacitor, tá? Então sempre vai ser assim. Agora pessoal, a gente vai falar do 78, do 79, tá? Do 79, da linha 79, que é a linha negativa. Então vamos lá pessoal, a linha 79, o funcionamento é o mesmo, porém a diferença é que você vai trabalhar com tensão negativa, tá? E a diferença é que vai mudar as pinagens, simplesmente isso, tá? Os testes na bancada também é o mesmo. Então vamos lá, a linha 79 ela é negativa, vamos supor que esse aqui é o 0,5, então 79 sabemos que é um regulador negativo e que a saída aqui é 5 volts. Se aqui fosse 0,6 era 6 volts, se fosse 0,7 era 7 volts, se fosse 0,8 era 8 volts, se fosse 0,9 era 0,9 de saída, tá bom? Aí aqui vai ser o GND, ó, GND, o primeiro pino. Aqui vai ser entrada e aqui vai ser saída. Vai ter sempre um capacitor também, tá? Vai ter sempre um capacitor também. E aqui também vai ter sempre um capacitor também. Só que a polarização dos capacitores será invertida. No anterior aqui era positivo, não vai ser positivo, aqui vai ser negativo e o positivo é o de baixo, porque é tensão negativa. Então aqui também vai entrar uma tensão negativa, então aqui é o lado negativo e aqui também é o positivo, tá? Então vamos supor que aqui vai entrar menos 12 volts negativo, então aqui tem que sair menos 5 volts negativo. Se aqui entra menos 5 volts negativo para cima, a tensão aqui vai sair sempre menos 5 volts. Agora, se a tensão é menos 4 volts, ou seja, mais baixo do que a saída, menos 4 volts, menos 3 volts, menos 2 volts, menos 1 volts, então o que vai entrar vai ser o mesmo que vai sair. Como assim, Luísa? Por exemplo, se aqui entrou menos 5 volts, então vai sair menos 5 volts, porque é igual. Se for sair menos 4 volts, vai sair menos 4 volts. Se sair menos 3, vai sair também menos 3 volts, tá bom? Lembrando pessoal, sempre que você medir uma linha de alimentação e essa linha de alimentação estiver zerada, tá? Você pode ter um curto nessa linha que está matando essa tensão, ou você pode ter problema de componente. Nesse caso, se você medir aqui, tem que ter menos 5 volts. Se você não tem menos 5 volts, você pode ter um curto nessa linha. Aí você vem e mede aqui, ó. Se tem a entrada, então o problema ou é no regulador ou é curto aqui. Tá? Agora se você tem aqui e não tem aqui, mas não tem curto na linha, então é o regulador que está com problema. Não se preocupe, que eu vou ensinar vocês a medir esses componentes com multímetro digital, multímetro analógico, tá? E com a fonte de bancada nas próximas aulas. Então pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como medir esses componentes, como testar ele com a fonte de bancada. Depois eu vou ensinar com multímetro digital e com multímetro analógico, tá? A gente vai começar com o regulador de tensão 7805. Então se ele é 78, ele é o regulador que entra tensão positiva e sai 0,5 volts positivo. Então o seu primeiro pino seria a entrada, o pino do meio digital. Vamos colocar aqui na escala de BIP, tá? Você coloca aqui, ó. Vamos começar com esse aqui, que é a linha 78, que ele trabalha com a linha positiva. Então o pino do meio é GND. Se você colocar na entrada e na saída, não bipa. Se bipar, ele está em curto. Ou se aparecer algum valor aí no multímetro, ele está com fuga.
tá? Esse aqui da mesma forma, você vai pegar o primeiro pino lá, né, que é o GND, o primeiro pino, e aí você vai colocar no meio. Agora a gente vai para o analógico. O analógico vai ser na escala de vezes 1. Escala de vezes 1. Encosta aqui os dedos na ponta de prova. Tá? Se a ponteira aqui mexer, é porque a tua escala está queimada. Você curta-circuito lá na outra e ajusta até o 0. Se você não conseguir ajustar, é porque você tem que trocar ali as pilhas e as baterias do seu multímetro. Beleza? Então vamos começar aqui pelo positivo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre acionamento de triac. Como é que funciona, pessoal, o acionamento de triac? O triac normalmente ele é utilizado para acender lâmpada, para acender motor, tá? Enfim, ele vai fazer um papel aí de interruptor, liga e desliga, como se fosse o interruptor da nossa residência, né? Só que o interruptor lá ele é mecânico, a gente tem que ir lá e apertar para ele poder fechar e acender uma lâmpada, por exemplo. No caso do triac, ele vai precisar de um circuito integrado para poder fornecer um impulso, um comando para ele, para que ele funcione. Então, como é que funciona? Aqui nós temos o triac, nós temos os 3 terminais, aonde um será a entrada e o S será a saída, que é o pino do meio. Esse último aqui é o gate. Sempre, pessoal, vai ser assim. Sempre vai ser entrada, saída e gate. Sempre o terceiro pino vai ser gate. É por onde vem o comando do circuito integrado. Tá bom? Sempre. Se você for ver o datasheet, você vai encontrar aqui MT1 e MT2, tá? Ou A1, A2, mas é como se fosse exatamente isso. Vamos supor que nós queremos acender essa lâmpada. Para nós acender essa lâmpada através de um triac e um circuito integrado, como é que funciona? Aqui nós temos o cabo de força conectado na tomada, tá? Vamos supor que ele está conectado. Então nós temos uma fase diretamente na lâmpada. Para que essa lâmpada acenda, a gente vai precisar da outra fase. Por exemplo, vamos nomear aqui como fase e esse aqui vamos nomear como negativo para poder facilitar o entendimento de vocês. Então aqui eu já tenho fase. Para que essa lâmpada acenda, eu preciso do negativo. Só que o negativo ele está passando aqui pelo triac e ele está parado exatamente aqui, ó. Pessoal, a gente vai medir ele aqui com o multímetro na escala de BIP, tá? Depois na escala de diodo. Vamos lá testar com o multímetro analógico na escala de vezes 1. Você pega nas duas pontas de prova. Se o ponteiro deflexionar, a escala vezes 1 do teu multímetro está queimado. Depois você curta-circuita, zera aqui a ponta de multímetro até chegar no 0. Se não chegar até o 0 é porque tem que trocar as pilhas aí do teu aparelho. Beleza? Então, da mesma forma, no pino do meio, em relação às extremidades, ó, não dá absolutamente nada. Se eu inverter aqui as pontas de prova, também não pode dar absolutamente nada, tem que dar aberto. Beleza? Então esse aqui é o teste com o multímetro analógico. Pessoal, nessa aula aqui, a gente vai ensinar vocês a testar um triac. A gente vai testar um triac utilizando a fonte de